Ou seja, esse é o day after. Nenhum excesso no mundo atual, nenhum excesso passa desapercebido e nenhum excesso passa ou escapa de uma cobrança. Pode demorar um pouco, pode haver um certo tempo, mas se os senhores forem olhar a jurisprudência do Supremo sobre a responsabilidade dos procuradores federais nos pareceres que emitem, naquele caso das licitações, do convênio sem licitação, os senhores vão ver que o Supremo está responsabilizando, ou admitindo, admitindo seja discutida a responsabilização de procuradores por terem concordado com certos negócios que eram legais, mas não eram legítimos. O tema da legitimidade dos negócios opera na dupla via. Opera na via do contribuinte, que a operação dele precisa ser legítima. Mas a ação do fisco também precisa ser legítima. Não basta ser legal. E se ela for legal e não for legítima, na minha visão, haverá um day after no âmbito da responsabilização. Então, o que fazer? E aí estamos no hoje, 4 de outubro de 2010. Por onde caminhar? Eu tenho duas perspectivas. Uma perspectiva idealista e uma perspectiva realista. Numa visão idealista, bom, essa, a meu ver, está nos livros. O ideal é que cada um de nós tem convicção e defende. E eu mantenho as convicções minhas que estão externadas. Não vou aqui repeti-las. Por quê? Porque eu não quero ser idealista. Eu quero ser mais realista. A visão realista é de caminhar para reduzir essa insegurança, garantindo o atingimento da capacidade contributiva. Andar um pouco que seja. Qualquer caminho que nós consigamos será relevante, ainda que não o ideal. Mas o que se poderia fazer? Eu resumo isso em três palavras. Hoje, criar um ambiente, primeira palavra, em que seja possível dialogar sobre as operações e ambiente este no qual se obtenha um resultado equilibrado. Para mim, essas são as três palavras-chave. Ambiente, diálogo e equilíbrio. Como isso se materializa? Ambiente é processo, é foro, é espaço. Diálogo é horizontalidade, não verticalidade de posições. Não se trata de um ambiente onde eu vou ter alguém detectando uma conduta ilegal e pretendendo puni-la. Essa é a vertical. Não, nós temos que entrar num ambiente onde ambos vão conhecer aquilo que foi feito. O que significa distribuição do ônus da prova para ambos. Eu não vejo aqui a discussão como mero auto de infração, princípio inquisitivo, em que o fisco tem que provar tudo e o contribuinte tem que se limitar a negar o que o fisco fez. Não. Esse é um ambiente onde o ônus da prova também pode caber ao contribuinte, naquilo em que positivamente for requisito para o enquadramento da operação aqui ou ali. E equilíbrio? Onde eu vejo o grande tema do equilíbrio? Nas penalidades. Pode ter outros aspectos? Sim, mas eu quero ser bem realista. Tá? Se um contribuinte faz uma operação onde ele vai ter uma vantagem tributária relevante, ele precisa ter a possibilidade de justificá-la. Mas ele tem que ter também a possibilidade de cumprir aquilo que ele deveria ter cumprido na época própria. Portanto, a meu ver,
espaço para calibração ou para encontrar o equilíbrio é no dimensionamento das multas em função do perfil das operações. Daí a pergunta, bom, mas como é que eu vou saber se aquele é um caso que merece esse ambiente, este diálogo e essa busca de equilíbrio? A primeira resposta é sempre a resposta conceitual. Ah, se for simulação, se for fraude, se for isto, se for aquilo. Desculpem, na minha visão, este tema não se resolve com conceitos clássicos. Primeiro porque a gente não sabe o que é simulação. Primeiro que não sabe muito bem o que é fraude. Falsificação, todo mundo sabe. Agora, fraude, se é fraude à lei, se é fraude contra o fisco, se é aí já começam nuances que não são muito nítidas. Então, na minha visão, não é através de uma utilização dos conceitos tradicionais que nós vamos caminhar. Eu acredito, isto sim, que nós podemos caminhar não buscando respostas abstratas na norma ou na doutrina. Tá? Portanto, não é através das definições de patologia do negócio jurídico que nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar através da identificação de características concretas dos fatos. Os fatos precisam estar revestidos de alguma característica concreta. A partir destas, talvez daqui 9 anos, nós voltemos a esse auditório, dizemos, bom, agora podemos estabilizar o entendimento e rotular isto é simulação, isto é fraude, isto é abuso. Quais seriam estas características? Eu vou aqui listá-las de uma forma bem breve, porque eu não quero ultrapassar muito o meu tempo. Primeiro, é a vantagem. Para uma operação ser desclassificada ou ser desconsiderada, ela precisa ter gerado alguma vantagem tributária para o contribuinte. E não ser desconsiderada porque, eventualmente, ela foi simulada. Se ela foi simulada e não teve consequência tributária, isso é um problema civil. Vamos lembrar que o parágrafo único está dentro do 116, que trata do fato gerador. Se eu não tiver um fato gerador que eu quis esconder ou que eu quis despotencializar o seu efeito, não é caso de desconsideração. Isso é problema das partes, não é problema do fisco. Segundo, essa vantagem, a meu ver, tem que ser globalmente considerada. Se eu tive uma vantagem, eu preciso ponderar do outro lado, se eu não tive também tributos que eu me submeti, federais. Estamos falando só do âmbito federal. Terceiro, esta é globalmente considerada no conjunto de tributos e no tempo. A vantagem pode não ter se materializado hoje, porque foi um aumento de prejuízo fiscal a ser compensado. Mas é uma vantagem que irá se materializar num momento subsequente.